Mas é um craque de bola, assim, quando quer é impressionante, cara. O cara tem qualidade, o cara tem um porte físico, velocidade, força, finaliza bem. Mas, ô Felipe, já que você tocou no ponto da entrevista do João Neves, para quem não viu, foi o seguinte, perguntaram, porque foi uma polêmica em Portugal, depois da estreia desastrosa, né, contra o Congo, muito se questionou, inclusive, a titularidade do Cristiano Ronaldo. E a polêmica era a seguinte, com uma geração tão talentosa, com jogadores tão bons, o time se vê obrigado ao tempo todo procurar o robozão, o tempo todo. Aí perguntaram e assim, confesso que eu concordo com essa discussão. E aí perguntaram pro João Neves, você se sente obrigado a tocar a bola? Cara, fiquei me colocando na pele do jogador. Vai falar o quê? Ele falou, não, eu não me sinto. E muitas vezes a gente repercute declarações pelas falas, mas não é o que o campo fala, porque no campo eu vejo Portugal o tempo todo procurar Cristiano Ronaldo. O tempo todo procurar. Então eu acho que ganhou um peso a fala do João Neves, que eu não sei se tinha. Mas essa fala, porque a gente desse lado aqui também, a gente reclama de tudo, né? Quando a gente reclamava que os jogadores da seleção brasileira estavam falando, mas o Neymar tem que ir, tem que dar bola pro Neymar, tem que jogar pro Neymar, a gente, não pode falar isso. Aí quando o jogador fala que não joga em função do Cristiano Ronaldo, a galera vai... Pô, se põe no papel dele. Você se sente obrigado? Ele falou, não, eu não me sinto. Ele tá correto. Normal. É óbvio, pô, ele tá fazendo o correto. Agora, que eles procuram, sabe que o cara finaliza bem. Mas ele não precisa ficar passando isso pra imprensa. Por sorte, o Scaloni é um cara muito boa praça e não criou uma crise diplomática esportiva de Brasil e Argentina. Porque o Ancelotti falou, a Argentina não joga com intensidade, para dizer que não é obrigatório jogar com intensidade. Aí foram repercutir com o Scaloni. Você viu o que o Ancelotti falou do seu time? Ele falou, olha, eu acho que foi um elogio. Tudo é questão de interpretação, Zé. Então, falou, tem gente do futebol, Leandro, sabe que não... Então, acho que o João Neves, no fundo, eu acho que ele, sabe, não quis falar algo polêmico. Ele falou o que, sei lá, o que acho que eu falaria também se eu tivesse no lugar dele. Eu já dei muitas entrevistas assim que foram super polêmicas, muitas perdi a mão, enfim. Que faz parte, você sempre gostou de uma polêmica. Eu sempre gostei e faz parte, isso é normal. Agora, é óbvio que é uma entrevista. Quando você dava entrevista, você pensava na repercussão ou você falava assim? Não, nunca pensei na repercussão. Foi sempre perguntava e respondia com muita sinceridade. Agora, o João Neves, ele poderia, de fato, eu não sou obrigado a tocar pro Cristiano Ronaldo, óbvio que eu não sou obrigado. Mas é um cara que faz a diferença. Sempre tem um mais, usa mais. Claro, e quando eu tiver a oportunidade, e se o Cristiano Ronaldo tiver, com certeza eu vou tocar pro Cristiano Ronaldo, porque é o cara que faz a diferença. É claro que você sempre pode fazer uma coisa ou outra, né? Mas eu não vejo maldade. Dito isso, o Cristiano Ronaldo fez 2 gols e mostrou para todo mundo que, de fato, ele tá aqui para ninguém esquecer. A bola tem que chegar foi a entrevista dele, tem que chegar nele. Você acha que ele tá sempre barbeado, né? Não tem um pelinho. O CR7, né? Você acha que ele colocou no espelhinho antes de barbear a foto do Messi, do Haaland, do Mbappé, do Harry Kane? Tanto que ele colocou que você viu que a menina foi fazer uma entrevista, perguntou do Messi, ele falou assim, você eu já não falo mais, vai você que vai você agora. Você Sabe viu o que isso eu acho dele? Vou te falar uma coisa aqui que pode ser, não sei se é polêmico ou não, mas eu tenho certeza que ele não pensa no Messi, ele não pensa no Haaland, não pensa no Mbappé. Eu penso que ele coloca a foto dele e fala assim, você é fera, hoje você vai chegar e vai fazer 2 gols. A foto dele mesmo. Dele mesmo. De um cara de falar assim, eu sou bom. Dele ainda pra se chegar. De falar que eu sou bom. De lembrar todo dia. É claro que a foto dele com a camisa da seleção. De lembrar, eu sou bom. Eu vou chegar lá e vou fazer gol, sabe? Isso aí é uma autoestima. E é bom mesmo. Eu já vi jogador de Série A, de clube grande, europeu, nessa bola do Cristiano Ronaldo, o primeiro gol dele, bater na tibia e subir. Bater no bico e sair. Vou até errar o chute. Fazer movimento perfeito, mas a finalização... Exato. Porque é uma bola difícil. Para quem, de repente, está assistindo pela TV, não tem tanta noção da dificuldade que é essa bola. A execução, né? A execução do chute. Primeiro gol foi extremamente difícil. Essa bola é extremamente difícil. E eu fiquei impressionado com o arranque dele hoje. Porque, assim, claro que fisicamente o Cristiano Ronaldo, quando era mais jovem, sobrava, né? Ele é um jogador que fisicamente sobrou. Mas ele tem 41 anos. E os arranques que ele deu hoje, cara, e pode falar uma coisa, porque normalmente quando você vê o arranque já tá praticamente quase no final para finalização. Só que ele vem acompanhando o lance desde o meio campo. Então ele percorre ali 40 metros no mínimo em velocidade e para chegar inteiro, com a perna inteira para tocar, porque não é fácil chegar. Não falta oxigênio, exato, né? Porque no final de tudo, você faz como o Paulo falou, né? Você dá o pique, dá a arrancada e chega no final, a perna dá uma inchada. Você ainda tem oxigênio para falar, opa, vou pensar como eu vou tirar do goleiro. Sim, é algo de outro mundo, sem dúvida nenhuma. E já que estamos em Copa do Mundo, nunca é demais lembrar que quem transforma o Cristiano Ronaldo em centroavante é uma lenda do futebol de Copas do Mundo, que é o Zinedine Zidane. Messi, 5 gols. Cristiano Ronaldo, 2 gols. O Mbappé, 4 gols. E aí, o craque do jogo,
Messi 2 vezes craque do jogo, Cristiano Ronaldo 1 vez craque do jogo, Mbappé 4 gols, 1 vez craque do jogo, segundo maior artilheiro das Copas, o Haaland 4 gols e 2 vezes craque do jogo, Vini Júnior 2 gols, 2 vezes craque do jogo, Lamine Yamal marcando seu primeiro gol em Copas, Harry Kane 2 gols, 1 vez craque do jogo, Neuer batendo o recorde de o goleiro que mais partidas tem em Copas do Mundo e contando. A FIFA tá felizona, gente, porque as estrelas estão brilhando na Copa do Mundo. E a gente, né? E a gente, claro. A gente tá mais ainda. Claro. E agora a gente fala de seleção brasileira, que amanhã encara a Escócia, fechando a nossa fase de grupos. Karine Alves, chegue mais aqui no Seleção Copa com informações da nossa seleção, Karine. Oi, Rizek, meninos, todo mundo aí no Brasil, olha onde eu estou, em frente ao hotel que vai receber a seleção brasileira aqui em Fort Lauderdale, que fica a cerca de 30, 40 minutos do estádio de Miami, onde a seleção vai enfrentar a Escócia. A expectativa está muito grande por aqui. Torcedores, todos aqui pertinho da imprensa, esperando para, quem sabe, ter um contato também, né, com os jogadores. Agora atualizando também que teve um atraso na saída da seleção brasileira lá de Nova Jersey. Estava marcado para eles saírem 3 horas pelo horário de Brasília, mas aí o avião demorou 2 horas e 40 minutos esperando por causa do mau tempo. Portanto, eu estou aqui dando uma olhada em tempo real, porque é um voo fretado. Eles devem chegar por volta de 10 para as 8 pelo horário aqui dos Estados Unidos, ou seja, aí 10 para as 9 do Brasil. A questão é que tem coletiva de imprensa marcada por Carlo Ancelotti e por Matheus Cunha. Segundo a CBF, já teriam avisado a FIFA que isso vai ficar praticamente inviável, né, de chegar no aeroporto e já sair correndo para o estádio, mas a FIFA acabou também dando um tempo um pouquinho maior para começar a coletiva por volta de 8h30 da noite, horário daqui, ou seja, 9h30, horário aí do Brasil. A gente vai ficar aqui ligado para ver se realmente vai acontecer tudo certo com essa coletiva, para ouvir o Carlo Ancelotti falar sobre o time que vai enfrentar a Escócia. A seleção ainda treinou hoje de manhã em Nova Jersey. O Alisson, que ontem tinha ficado só na academia, acabou entrando normalmente em campo, vai para o jogo. Ele só ficou realmente poupado ontem pela questão de controle de carga, né, a parte física. O Rafinha foi o único dos 26 convocados que não apareceu em campo pelo motivo da lesão, que ele está ainda se recuperando, fazendo tratamento na coxa direita. E o Neymar mostrou ali que o físico está em dia, os jogadores aplaudiram, inclusive o jogador que vai ser relacionado para essa partida. Agora, se ele realmente vai entrar em campo, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber como o Carlo Ancelotti vai armar esse time também, né? Porque ele tem a vaga do Rafinha em aberto. Quem vai tomar conta dessa posição? Ryan, Luiz Henrique, Endrick, Martinelli. Martinelli já disse que jogou pela direita com o Carlo Ancelotti, mas que ele prefere atuar pela esquerda. Tudo isso, mistério que a gente só vai saber pouco antes da partida. Mas acho que esse é um ponto central pela lesão no Rafinha, pela escolha no último jogo ser a do Ryan, que em tese, assim, eu sou fã do Ryan, mas eu mesmo dizia, eu sou fã do Ryan, mas não consigo ver ele jogar muito, porque se o Luiz Henrique, quando entra, vai bem, ele talvez seja a primeira opção. E aí, hoje, acompanhando as redes sociais, o ESPN.com.br, o seu trabalho, dessa sugestão de que, aparentemente, o Ryan está mesmo à frente do Luiz Henrique. Então, vamos focar no jogo contra a Escócia, mas, ao mesmo tempo, se a gente conseguir entender um pouco, ele passou em treino, é porque tá marcando melhor lá, tá correndo mais. O que tá acontecendo por aí, Pedro? Abraço pra você, abraço Zupac, cheguem mais! Mas, o Felipe, eu acho que essa resposta do Ryan, eu não me atrevo aqui, não vou ter a pretensão de falar que eu sei qual foi o motivo da escolha até agora. A gente soube até há pouco tempo atrás que depois de 2 treinos de muita observação, ele indicou a pessoas próximas ele da comissão, como ele acaba fazendo, não necessariamente passando o time oficialmente para os jogadores já ou passando em coletiva de imprensa, mas para a gente próxima de comissão, ele indicou que deveria ser o Ryan, mas confesso que ainda não tenho exatamente uma informação de foi por isso, foi por aquilo. Acho que a gente já passeou bastante pelo assunto nos últimos dias, Zupa, sobre o Luiz Henrique talvez te dar algo que você vai precisar mais diante de um bloco muito baixo, fechado, compactado e criar um espaço por ali e muitas das vezes abrir, trazendo a bola para a linha de fundo, mas algo que você não tem ainda. Eu acho que o debate se impõe, ainda que pareça repetitiva, o lado direito da seleção ainda é uma grande dúvida, ainda é uma grande interrogação. Só tinha um jogador de ofício, esse jogador se machucou. Quem poderia ser um titular nem veio para a Copa. Quem chega por ali não está exatamente com uma perna direita que vai ao fundo. A dinâmica você minimamente conseguiu começar a estabelecer contra o Haiti, de um Rafinha por ali, para atacar muito mais o espaço, ela deixa de existir porque o Rafinha está machucado. Eu acho que esse debate tem que existir num jogo que vai ser muito truncado, que a gente vai falar muito sobre como o Brasil vai arranjar espaços diante dessa
defesa escocesa. É o Ryan, mas eu acho que é taco a taco, não me surpreenderia também se em algum momento ele viesse a mudar de ideia e tudo mais, mas é o Ryan me parece estar agradando, independentemente do último jogo, mas acho que pela sequência de treinamentos. Então, passo a bola para o meu querido dono da Flórida para entender. Ficaria com o Luiz Henrique, parece que Ryan tem um indicativo de começar o jogo, mas não dá para falar que é por isso, é por aquilo ainda. Vamos tentar saber das bocas de Carlo Ancelotti, mas talvez a gente não tenha resposta de Carlo Ancelotti hoje, né, Zupa? É isso, Pedro. Um abração para a turma toda aí do Brasil, pro fã de esporte, né? O voo da seleção brasileira demorou muito, eles estão voando agora, já eram para eles terem chegado, tipo, era para estar chegando no hotel agora, então todo o processo de chegada, desembarque, entrevista, vamos ver como é que horas vai ter, se vai ter entrevista do Ancelotti, todo esse processo fica mais lento para a gente tentar entender. Mas acho que existem alguns sinais interessantes, e assim, se confirmada a escalação do Ryan, por mais que possam existir motivos, critérios, mas me fica claro que o Luiz Henrique perdeu fôlego na hierarquia. E assim, tentando entrar na cabeça do Carlo Ancelotti, um técnico com pouco tempo de trabalho em uma missão tão importante, ele me parece não se dar ao luxo de esperar muito tempo, né? Então, os pequenos sinais se tornam médios ou grandes. Quando o Estevão se machuca, a grande dúvida era quem jogaria no lugar do Estevão. E o primeiro amistoso é o amistoso contra o Panamá, a despedida do Brasil no estádio do Maracanã, você lá estava. Ali, o Luiz Henrique foi titular. Como ali, o Matheus Cunha foi titular. O time titular foi mal contra a seleção do Panamá. Então, dos 4 atacantes, Vinícius, Rafinha, Luiz Henrique e Cunha, Vinícius e Rafinha são meio que intocáveis, continuaram. Cunha e Luiz Henrique perderam espaço Pagaram no uma time, conta ali, sim. né? Pagaram. É que posteriormente o Igor Thiago não foi bem depois do Egito em diante, depois da estreia, e aí o Cunha reconduziu. Mas o Luiz Henrique ali ele perdeu espaço, né? O que eu acho injusto, mas tentando entrar na cabeça do Ancelotti, acho que ele está se deixando levar pelos pequenos sinais, porque o tempo não espera. Eu escalaria o Luiz Henrique no jogo de amanhã. Mas ele aparentemente vai optar pelo Ryan. O que pode jogar a favor do Ryan é um conhecimento. Boa parte dos jogadores que estarão em campo pela Escócia, o Ryan está acostumado a enfrentar na Premier League. Inclusive, o Andy Robertson é o lateral esquerdo da Escócia e é o jogador que vai bater com esse ponta direita da seleção brasileira. Aí tem uma questão tática que pode ser interessante, porque o meia ponta do lado esquerdo da Escócia é o John McGinn, excelente jogador, e o John McGinn vem da esquerda para dentro e geralmente abre o corredor para o Robertson tentar participar um pouco mais. É nesse espaço que Ryan ou Luiz Henrique podem levar vantagem. O Ryan minimamente conhece o contexto dos jogadores britânicos, né? Isso talvez pese de alguma forma, mas eu não estou vendo os treinos. Aliás, vocês estão vendo pouco. Eu, então, estou a milhas e milhas de distância. Mas eu entendo que o Luiz Henrique merecia uma hierarquia mais alta num momento como esse. Vamos ver qual vai ser a defesa. Só para passar para o estúdio, Zupa, essa hierarquia que o Zupac toca muito bem, de que houve uma pequena inversão, porque o Luiz Henrique é um cara de ciclo, é um cara que durante o ciclo foi importante muitas vezes, sempre e bem. O Ryan é um cara que aparece pela primeira vez no ciclo em março, por uma questão de desfalques, de peças que não ali estavam, o Estevão não estava por ali, testa mais alguém, então é a oportunidade de ver alguém que a comissão técnica já observava para o futuro, antecipou-se isso porque tudo é muito atropelado nesse ciclo da seleção. E já desde o início, lá em Teresópolis ainda, naquela fase de treinamento, ainda que o Luiz venha a ser titular, depois na primeira semana aqui nos Estados Unidos, e assim foi depois, o Ryan é sempre observado nos treinamentos. Começa com uma formação, ele é o primeiro a entrar. Testa alguma coisa diferente, está o Ryan pelo corredor direito. Então não é exatamente também uma furada de fila, chamamos assim, uma inversão na hierarquia de agora, dessa semana, para virar e falar, poxa, inverteu tudo então para o jogo contra a Escócia? Há algumas semanas a gente já pode falar que o Ryan vem furando um pouquinho exatamente assim, essa fila. Só para deixar claro, eu não acho que seja problema nenhum escalar o Ryan. Acho o Ryan um excelente jogador. Eu acho que de Ryan para Luiz Henrique a mudança é pequena, não é uma mudança grande em termos de perfil, é uma mudança pequena. Eu acho que o Ryan tem todas as condições de fazer um tremendo jogo, mas eu respeitaria o que o Luiz Henrique já fez neste ciclo pela seleção brasileira. Mas vamos ver qual vai ser a escolha. O que eu acho é que, em relação aos dois, essa luz que você vê no Danilo, eu ainda não consegui ver nos dois, né? Na seleção brasileira, me parecem ainda tímidos. Sim. Você está falando do Ryan e do Danilo, é isso? Do Ryan e do Luiz Henrique. Estou falando dentro da seleção brasileira. Né? No pouco tempo de Copa do Mundo, em alguns jogos o Luiz Henrique foi muito bem, e em outros ele meio travado. Mas e o Ryan teve, por exemplo, o Ryan teve que oportunidades para demonstrar isso? E nas eliminatórias foi o Luiz Henrique em vários momentos, até pré-Ancelotti. Ele teve... Eu estou falando no momento mais recente. Ele entrou muito bem contra a França naquele amistoso, jogou muito bem, mas mais recentemente
O que eu entendo, outro dia até comentei isso aqui, eu vi uma participação do Thierry Henry num debate lá na Inglaterra, e ele estava falando assim, estava com o Carragher, e ele falava, o Carragher me marcava, eu sabia que eu ia partir para cima dele 50 vezes, ele ia me parar 49, mas uma que eu passasse eu ia no gol. E o que eu acho que, eu vi o Ryan, por exemplo, e vi o Luiz Henrique em alguns jogos, pega a bola, olha a marcação, vira e toca para trás. É falta de confiança. E por isso que eu achava, na minha cabeça, quem pode fazer essa função cheio de confiança é o Endrick. Porque ele faz esse lado de campo também. É um jogador também que está sendo usado pelo Ancelotti, na cabeça do Ancelotti, mais por dentro, mas que a gente sabe que ele sabe fazer isso. Mas hoje, com a função do Matheus, os dois pontas, em teoria, estão vindo jogar por dentro o tempo todo. Não seria nenhum acho que o Endrick é o mais verde para você. Mas é o que está com mais farol alto. Mas taticamente é o cara que vai te... Sim, eu defendi a escalação com ele, mas ele lá... Mas você diz taticamente ou sem a bola? Sem a bola. Não na beirada. Mas acha que vai ter muita oportunidade, necessidade dele fechar tanto? Ele taticamente, vai deixar o Carleto de cabelo em pé. Sem a bola. Então, acho que não pelo lado de alguém que vá para cima, não é preferência que tenha confiança, ainda que mais sabe... no lado. Acho que lá na frente... lá na frente ele não precisa tanto. Pode ser. Do acompanhamento diário. E aí, Pedro, você já tabela aí com o Zupa, que é assim, Brasil estreia com o Marrocos, aí é aquele primeiro tempo que assustou a todo mundo. Aí depois reage um pouquinho, mas fica um clima meio pesado e tal. Aí ganha do Haiti, um ótimo primeiro tempo, a sensação de que daria para fazer um pouquinho mais de gol no segundo. Rafinha lesionado, volta de Neymar a treinamentos. Eu queria que você trouxesse um pouco, Pedro, e aí traga isso até para alimentar aqui a mesa e o próprio Zupa, mas aí a gente começa o debate sobre essa mudança, esse astral. Que Brasil vai para o jogo com a Escócia? De confiança, de entendimento do que é possível com o Neymar ou não, e esse vislumbre do mata-mata que está chegando. Vai lá, Pedro, traz pra gente. Alimenta o debate. Tô jogando pra você distribui. Você é o 10. Tô longe disso. Mas vamos lá, Felipe. Confiante eu acho que não seja. O Brasil não é um time confiante para mim. Exatamente é nesse aspecto que ele peca. O Brasil ainda não é um time confiante, assim como não é um time sólido. Como não tem essa solidez, fica numa desconfiança, fica num time inseguro, fica num time que ainda está tentando se provar. Quando a gente olha para a Copa do Mundo, Zupac acompanha aqui outros jogos, acompanha outras seleções até mais de perto, tem a oportunidade de passar uma seleção, passar outra, passam mais jogos, você já viu mais de uma seleção, mais de duas por aqui. A gente está olhando para o lado e está vendo, opa, seleção tal está jogando bola. Seleção bem, está com um time bem montado. Seleção aqui está evoluindo. E a todo momento você entra num questionamento de o Brasil, quando é que vai jogar essa bola próximo? Pareceu que foi no jogo contra o Haiti, mas entra o debate do tempo, do que não fez, do nível do adversário. O que eu acho que o Brasil tem para amanhã são dois desafios. O primeiro deles é que, sim, há uma pressão nesse grupo aqui para ser primeiro colocado. Está posto internamente que o Brasil não quer sair da base onde ele está. Ficar em segundo significa ir para o México, deixar a base de Nova Jersey, começar a pular de cidade em cidade e todo um planejamento que foi montado de ter uma base fixa, com toda a estrutura, escolhida a dedo, muito festejado, todo mundo elogiando, isso tudo cai por terra. Então tem uma certa pressão de ter essa primeira colocação sim. O Brasil não fica em segundo lugar num grupo há 48 anos. Ponto 1 é sobre a pressão. Ponto 2 é sobre ter que mostrar essa tal evolução, porque quando a gente entra no papo do comparativo, o Ancelotti bate muito na tecla do mas a minha seleção vai evoluir dentro do Mundial. Ok, podemos falar de uma evolução do jogo contra Marrocos para o jogo contra o Haiti, mas qual é o tamanho da evolução e se é que ela existe de Haiti para a Escócia e se ela é suficiente já para o mata-mata? Então, são esses dois pontos. Acho que a seleção chega por aqui diante desse debate. E, claro, para passar para o Zupac, querendo entender onde entra o Neymar, o famoso e velho assunto Neymar, nesse contexto. Ele viajou, tá voando, chega em Miami, vai estar no banco. Ele tá pronto, ele não tá pronto, ele tá no banco só para acalmar os ânimos, ele vai entrar, ele tá de fato apto a participar. São alguns dos aspectos que cercam esse Brasil-Escócia aqui de amanhã. Claramente é uma seleção que chega mais pressionada do que confiante. Sim, e eu acho que o nível de confiança tem a ver com o nível de amadurecimento do trabalho, que claramente não existe, é um trabalho novo, quando a gente pensa em ciclo de Copa do Mundo, um trabalho de um ano, é um trabalho novo. E dentro desse trabalho novo, as coisas poderiam ter andado rápidas. E elas não andaram. É normal não andar, mas a gente ficou naquela expectativa de que podia estar andando já. A gente já viu. Claro, exemplo claro, 2002 andou rápido, né? Mas não é regra, né? Poderia andar rápido. E para mim, claramente, o Ancelotti teve rápida a ideia. Ele achou rápido o que ele queria, mas o que ele queria
por motivos que ele não controlou, que foram as lesões, e depois porque algo que talvez ele pudesse controlar, que era a boa execução das ideias, isso andou para trás. Então o Brasil está num estágio muito próximo de que ele estava meses antes da Copa. E não era isso que se esperava. E isso, em um torneio tão difícil, a gente está vendo, a Copa do Mundo está difícil, tirando uma ou outra seleção que está sobrando um pouco mais ou não. É uma Copa do Mundo complicada, equilibrada, de jogos parelhos, de armadilhas. E o Brasil está sofrendo com isso. Está sofrendo com isso. E a gente está olhando, Zupa, para um jogo de terceira rodada contra a Escócia. O Brasil está sempre falando demais nos desafios que ele vai encontrar. Sim. Marrocos, naturalmente, pela estreia. Haiti é o discurso de não é uma baba, como muita gente pensou. Escócia, porque está com medo, porque pode fazer menos gols do que Marrocos contra o Haiti, então poderia pegar um segundo lugar de grupo. Essa falta de confiança que o Zupa cita, somado, claro, à pressão que ele também cita, é o que leva a esses cenários que você não sabe qual é a real situação da seleção brasileira hoje. Você vai fechar a primeira fase amanhã, vai tentar traçar um diagnóstico, ele não está exatamente claro. Você falou, tem a ideia, mas não tem exatamente qual é a cara do time. É o time do primeiro tempo contra o Haiti, é o time que reage por conta do gol do Vinícius contra o Marrocos, mas o resto do jogo é quase se amassar e jogar no lixo, pensar em outra coisa. O que vai ser desse jogo contra a Escócia? O que vai ser da colocação do grupo? É um grupo que pode ficar ali em segundo, mas que apresentou uma boa evolução contra a Escócia, tem muito mais a ver com o Marrocos contra o Haiti. Você não sabe ainda qual é esse pano aí do Brasil. E como que a opinião pública, eu digo imprensa, a torcida, vai assimilar o que eu acho que não tem um grande problema, mas o Brasil passar em segundo. Exato. E isso, eu acho que, dada a circunstância, dado o status atual da seleção brasileira, o andamento do trabalho e o grupo que o Brasil está inserido na Copa, e sempre foi tratado que não era um grupo fácil, exceção feita ao Haiti, a gente tem que, infelizmente, normalizar essa possibilidade. A Copa do Mundo não acaba na primeira fase, né? Claro que as coisas poderiam ser mais tranquilas, mas assim, não vai ser eu não espero nenhum tipo de facilidade aqui. A Escócia é um time competitivo, é um time fisicamente forte, é um time de bola aérea forte, é um time que não ataca bem, tem dificuldades ofensivas, mas tem jogadores experientes. Eu acho que o Brasil tem maiores chances de ganhar, apostaria numa vitória do Brasil. Agora, jogo fácil aqui, vitória larga, eu não tenho essa convicção. E a interrogação, Zupa, para devolver para o estúdio para esse papo, é porque você não sabe qual é o Brasil. É um Brasil que você olha e tem certeza da intensidade da briga dentro de campo contra uma Escócia? Você não sabe, porque o início de jogo contra o Marrocos não te dá certeza nenhuma disso. É um Brasil que trabalha minimamente melhor contra o Haiti, mas aí aquilo ali foi uma coisa isolada ou foi porque exatamente o adversário era fraco? Você não consegue ter exatamente um diagnóstico. E se vem para cá com muita interrogação. Repito, o Brasil está numa situação que ele pode passar em primeiro amanhã e seguir questionado. Ele pode passar em segundo e a gente observar e falar, mas foi um bom jogo. O problema é que o Marrocos pegou e goleou o Haiti. Tem muitas nuances. Acho que o diagnóstico que a gente vai traçar amanhã, ele ainda não está claro. Só que a gente teve o costume de, nas outras Copas, chegar para o terceiro jogo ou poupando o time, ou com o primeiro lugar garantido, ou com uma cara muito clara já falando em mata-mata. Dessa vez não. Dessa vez a gente ainda está tentando entender que Brasil é esse que vai fechar a primeira fase aqui, Felipe. Isso aqui ele ia fazer um acréscimo do que o Léo falou. A Copa do Mundo deles é diferente da nossa, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar em mudar também a nossa, né? Não acho. Eu acho que a nossa realidade está distante do que já foi um dia. Não, isso sim. Mas a busca pelo objetivo não pode mudar, gente. Acho que a gente tem que começar a entender que a realidade hoje está passando longe disso. Eu vejo por dois aspectos. Acho que assim, a gente tem que sempre esperar que o Brasil brigue pelo título e cobrar isso. Sim. Mas aceitar que, por exemplo, esse ano, se o Brasil fizer jogos bons, fizer uma Copa decente, cair num jogo duro, numa quarta de final, numa semifinal, pro que tá bom. É isso. Mas aí tá de encontro, acho que o que o Eugênio falou. Eu acho que a gente pode convergir aqui. Eu senti um certo amargor na opinião do Eugênio. Não, cara, a gente olha pro mundo e eu não consigo ver a seleção brasileira. Quando foi a última vez que a seleção brasileira jogou um futebol realmente convincente? Essa é uma opinião muito polêmica. Eu acho que a seleção brasileira, na Copa do Mundo passada, jogou 3 jogos contra europeus, foi uma bola no gol do Brasil. Era uma seleção que podia ter sido campeão do mundo. É o detalhe do jogo que tirou o Brasil. Uma movimentação errada do Fred, um desvio de bola. Que não é o caso agora, né, Beira? Não, agora não tá jogando bola para ser depois campeão. Perdeu para Camarões. Era o jogo que menos valia. Mas tudo bem. Voltou a perder depois. Agora, eu até comentei ontem que você não estava no programa, por isso que eu vou trazer de novo, se alguém viu. O filho de adulto, de uma grande amiga minha, Elisângela, ele ganhou um concurso ali, trabalha com internet, negócio, foi morar em Berlim. E ele, por ser brasileiro, quando ele chega na empresa, a empresa tem um time de futebol, a empresa é grande, chegou um brasileiro, ainda mais é Paulinho ainda. Paulinho, então, ele fala que ele passa para em cima da bola, faz um drible, os caras, não sei o que, os alemães. Os alemães, ele conversando com as pessoas muito sobre futebol nas ruas, os alemães esperam que a seleção... Como eles veem a seleção alemã hoje?
como uma seleção jovem, talentosa, para uma outra Copa do Mundo, que tem que ser preparada. Mas eles não diminuíram, por isso, digamos assim, a grandeza da seleção. Esse olhar não mudou. Eles só entendem que o estágio atual da seleção não é o estágio da França, não é o estágio da Espanha. Quem sabe ganhar a Copa do Mundo, mas a seleção não está pronta para isso. Eu acho que o Brasil é mais ou menos... O Brasil nunca está pronto para imaginar que algo diferente do título possa ser considerado razoável. Isso eu concordo com você. Essa é uma Copa que é... Essa é uma questão. Mas a grandeza E quando a gente não consegue entender a realidade, a gente nunca vai tentar entender os motivos por isso. O Brasil, hoje em dia, ele não forma mais jogadores de várias posições. O Brasil hoje é um país que forma pontas. E zagueiros. Bom, e zagueiros mais ou menos, meio que na sobra. Ele vira ponta. É isso. O Brasil não tem lateral, o Brasil não tem meio-campista, o Brasil não tem centroavante. O Brasil tem pontas. Aí tem uma fartura enorme. Sim. E o futebol não se joga só com pontas. Vou fazer uma pergunta sobre o campeão do mundo. A Argentina forma? Claro que forma. E quais são os grandes laterais argentinos? Quais são os grandes atacantes do lado de campo? Mas aí são conceitos. Tá aí o time que tá jogando bola. Porque tem o mas Messi, é o time. que tem uma personalidade que é uma coisa que o Brasil não tem ainda. Não, é um Messi acompanhado de um time todo, um meio-campo que joga fantasticamente. Na sustentação, mas não é com variações, com outras coisas. É outro tipo de claro que tem. Não tem time que roda o tempo inteiro. Mas se tirar o Messi... Mas de qualquer time que você tirar o Messi, tudo bem, eu entendo isso. Mas é um time que joga bola. Mas assim, é que o contexto que faz da Argentina hoje uma candidata ao título é a presença do Messi. Eu acho que o Brasil teve com claro que ele potencializa muito, mas se você tira o Messi, que vai acabar parando em algum momento, a Argentina continuará sendo um time que tem jogadores em diversas posições de alto nível. Sim, mas eu acho que despenca. Assim, eu entendo esse negativismo ali. Não me empolga, mas o meio de campo é o mesmo que terminou a Copa do Mundo de 2022. Isso eles têm. Terenzo Fernandes. Absurdamente. Aí entrou agora o Almada. O debate entre os comentaristas gira em torno da preparação da seleção brasileira para o jogo decisivo contra a Escócia, sob o comando de Carlo Ancelotti. A principal novidade é o retorno de Neymar aos treinos com o elenco após recuperar-se de lesão na panturrilha. Paralelamente, Alisson desfalcou uma atividade para controle de carga na academia, mas não preocupa. O grande dilema da comissão técnica é definir o substituto de Rafinha, lesionado na coxa. Entre as opções estão Gabriel Martinelli, que prefere atuar na esquerda, Luiz Henrique, Ryan e Endrick. Luiz Henrique é o favorito de parte da bancada por suas estatísticas recentes e pela capacidade tática de recomposição para conter o lateral escocês Robertson. Os analistas apontam que a constante indefinição na escalação reflete o estilo do treinador italiano, gerando comparações com técnicos brasileiros que seriam mais criticados por essa mesma falta de convicção. Garantir o primeiro lugar do grupo é tratado como prioridade máxima, tanto para manter a confiança elevada quanto por uma importante questão logística. Caso classifique em primeiro, o Brasil mantém sua base fixa em Nova Jersey, realizando apenas viagens curtas. Se passar em segundo, tornará-se uma seleção itinerante, precisando viajar constantemente e jogar inclusive no México. Um desgaste que Ancelotti viveu como auxiliar da Itália em 1994 e deseja evitar a todo custo. Do lado escocês, o panorama é de forte retranca. Vindo de exibições frágeis contra Haiti e Marrocos, a Escócia deve atuar no esquema 4-4-1 e jogar pelo empate, que garante sua classificação. O programa também levanta duras críticas à falta de transparência da CBF e do departamento médico sobre a real gravidade das lesões dos atletas, apontando que o mistério é utilizado como um escudo político para proteger a comissão técnica de cobranças externas.